E se vocês fazem parte do canal, vocês vão ver ele também. Here we go. That's Borba, pra quem nunca viu, né? Assim é o estúdio, né? Movie Magic. Aqui, ó, tela verde. Ou talvez vai estar no Chroma. O Chroma aparece aqui também? Não, né? Dá pra deixar, sei lá. Esse é muito trabalho, sei lá. Tá, vai de ti. Pode ir. Legal? Deixa tudo isso, né? Deu já com a improvisação. Brethren, hello! Como podem ver, coisas mudaram e como já sabem, nós demoramos demais para voltar a fazer vídeos para vocês. Era para garantir que as coisas ficassem assim, tá? Agora estão assim, então é um prazer trabalhar com vocês de novo. Eu quero que vocês saibam onde nós estamos, né? Estúdios Babitonga, aqui na belíssima Joinville, para fazer esse melhor upgrade, para que vocês possam mais aproveitar a qualidade de nossos vídeos. Eu fiquei tão feliz que eu vou tirar um selfie. Aqui, ó. So, I am here to talk to you guys about English, como sempre, né? É um prazer estar aqui de volta e nós prometer que não demoraremos mais para fazer próximos vídeos. É o máximo que podemos fazer, prometer uma promessa. Muito além disso é complicado. Esse vídeo aqui será um remake de um que nós já fizemos antes, mas porque era tão grande, um assunto tão complicado, queremos falar de maneira mais enxuta agora. Costumar, ou costumava, conhecido como used to. So here we go. A palavra acostumado existe no inglês com uma tradução mais próxima, mais literal. Accustomed to. A-C-C-U-S-T-O-M-E-D, M-E-D, espaço T-O. É a palavra acostumado da mesma maneira. Mas existe outro jeito de falarmos acostumado. Used to. U-S-E-D. U-S-E-D, espaço to, T-O. Existem duas maneiras de usar o verbo acostumar, que são mais normalmente faladas no inglês e em idiomas em geral. No passado particípio, acostumado, como por exemplo, eu não estou acostumado em fazer vídeos em um estúdio tão legal. Ou no infinitivo, como eu preciso me acostumar a fazer vídeos em um estúdio tão legal. E também, claro, em outros tempos, né? Acostumarei, acostumava, acostumando e assim vai. No inglês, cada um desses dois, passado particípio e todo o resto, tem regras distintas e vale muito a pena falar sobre elas. Quando você quiser falar sobre acostumado, sobre estar acostumado em alguma coisa, como por exemplo, eu estou acostumado a fazer muitas piadas durante os vídeos, digamos. Eu falaria essa frase em inglês como I am, eu estou, acostumado, used to, e o fazer seria com ing, doing, making or telling a lot of jokes. Ela está acostumada a trabalhar de manhã. She is used to working in the morning. Eles precisam se acostumar a beber mais água. They need to get used. Se acostumar vai ter o get. To get used to drinking more water. E o verbo depois vai acabar com ing. Mas, digamos que você quer falar que você não está acostumado, estará acostumado, mas sim apenas costumava. Ou seja, fazia uma coisa rotineiramente e não faz ela mais. Nesse caso, o verbo depois do costumava não terá ing. Eu costumava viajar, I used to travel. Ela costumava falar mais espanhol. She used to speak more Spanish. Eles costumavam gostar de esportes. They used to like sports. Então, se eu quero falar se acostumar, vai ter o get, used to e o verbo com ing. Se eu quiser falar costumava, é só o used to. Claro, depois do sujeito, né? I used to, you used to. E o verbo não tem ing depois. Agora vem a parte um pouco mais complicada. Assim como nós falamos já no vídeo anterior e vamos falar agora nessa aqui, existe outra maneira de falar acostumado. Used to não é a única. Nós também usamos o verbo auxiliar would, que muitos de vocês conhecem como uma palavra usada para jogaria, trabalharia, ou condicional, né? Significando que eu faria algo se certas condições fossem estabelecidas. Se eu tivesse dinheiro, eu viajaria para a França. Mas quando eu falo would como costumava, ele funciona também muito bem. Ou seja, num passado rotineiro. Digamos que você fala que você morava na casa da tia Suzette, que é uma tia minha de verdade. A tia Suzette que está vendo isso aí, usei você como exemplo, não sei porquê, pensei em você agora. I used to live at tia Suzette's house. Agora, quando você quiser falar sobre uma coisa que você fazia rotineiramente na casa da tia Suzette, por exemplo, eu comia pão de forma, que também é verdade, eu tô começando a falar sobre coisas do meu passado aqui. Daqui a pouco eu vou lembrar de várias coisas, sabe? Exato. Não! Eu sofria bullying, coisa assim. Atividades repentinas, não, repetidoras, né? Atividades repetentes, rotineiras, que eu fazia várias vezes, podem ser expressados como would. Se eu quiser falar que eu comia pão caseiro na casa da tia Suzette o tempo todo, eu podia falar assim, ó. When I lived at Aunt Suzette's house, I would eat homemade bread every day. Eu posso falar se eu brincava com o vizinho de bola. I would play ball with the neighbor frequently. Então, o passado rotineiro pode ser estabelecido como would, assim como used to.
Qual que é a diferença? Duas. Primeira, esse would, ele vai ser usado, tá? Agora que vocês ouviram ele, é muito possível que vocês verão ele com mais frequência. Esse would, ele é usado apenas para ações que são feitas de uma vez e param, não para ações que tomam um tempo da sua vida, como por exemplo, estudar numa faculdade por 3 anos, ou morar num lugar. Esse would vai ser usado para uma coisa que é rotineira, se essa coisa é feita de uma vez só. Por exemplo, comer sanduíche, ou falar com o João, ou trocar o pneu. Essas coisas que começam e acabam rapidamente podem ter a palavra would para você falar com frequência. Então, eu morava no centro da cidade quando eu tinha 5 anos, não pode ser I would live downtown. Essa versão só vai ser interpretada como eu moraria. Agora, se você quer falar eu andava para a escola todos os dias, agora sim, porque é uma coisa que você fazia repetidamente todos os dias, você pode muito bem falar I would walk to school every day. E não apenas isso, pessoas que falam inglês falam isso com muita frequência. Essa é a primeira diferença entre would e used to. O would é só para esse tipo de verbo. A segunda é que pessoas que são faladores experts nativos de inglês usam a palavra used to para ter uma mensagem extra, quando eles querem dar a ideia de que eles não fazem mais a coisa. Naturalmente, se você fala uma frase no passado, é uma coisa que você não faz mais. É uma coisa que você não faz mais. Mas, confundi um pouco. Quando você fala o used to, você não apenas está falando sobre essa ação, você está querendo certificar na sua mensagem que a pessoa que está ouvindo realmente entenda que você não faz mais essa coisa. Então, se perguntam para você assim, ó, do you play soccer well? Você pode responder, I used to, but I took an arrow to the knee. Referência do Skyrim. Quem pegar aí, curte. Ou comenta aí embaixo. Quer dizer que eu jogava futebol bem, mas não jogo mais porque eu levei uma flechada no joelho, coisa de videogame. Mas a ideia used to é expressada nesse caso para dizer que eu não faço mais. E o used to é muito comum para isso. Então, se você quiser falar sobre uma ação que você costumava fazer, mas é que a pessoa saiba que não faz parte da sua vida, o used to é bem comum. Claro, nessa versão, sem o ing. Tem mais uma que eu lembrei agora. O would quer dizer duas coisas, né? Ele quer dizer o passado rotineiro e, como vocês já sabiam, o condicional. Eu faria isso se eu pudesse. Então, para que nós possamos falar o would e ninguém pense que tem alguma confusão, ninguém ache que queiramos falar sobre um quando falamos do outro, tem uma coisa que nós podemos fazer para garantir que o ouvinte sabe que nós estamos falando sobre um passado rotineiro. Estabeleça uma frase no começo dizendo sobre um tempo do seu passado. Por exemplo, digamos que eu quero falar eu comia o pão. A mesma frase que eu falei no passado ali. I would eat bread every day. Por si só, pode tanto ser eu comeria pão todos os dias quanto eu comia pão todos os dias. Agora, se eu começar com When I lived at Aunt Nettie's house, acho que essa é a tia correta, os nomes das minhas tias rimam, então talvez eu mudei agora. When I lived at her house, quando eu começo a frase com isso, agora a pessoa, quando ouvir I would eat bread, vai automaticamente saber que eu tô falando sobre eu comia, repetidamente. Tudo que você precisa para que o teu would não tenha confusão é estabelecer um período da sua vida no passado antes. Quando eu estudava lá, eu respondia todas as perguntas certinho. When I studied there, I would answer every question correctly. Então agora você sabe, eu vou fazer a revisão. Revisão. Se acostumar com uma coisa pode ser to get used to. E quando você fala get used to, em seus passados também, em futuros, claro, got used to, will get used to, o verbo que está ligado a esse acostumar vai acabar com ing. I will get used to talking in front of the camera over here. Quando eu quero falar costumava, também seria I used to, sem nada. Mas quando eu falo isso, o verbo depois não ganha ing. Eu costumava ir, I used to go, eles costumavam estudar, they used to study. Se estar acostumado seria to be used to, I am used to, e aí o verbo ganha ing de novo. Então, estar acostumado, to be used to, verbo com ing. Se acostumar, get used to, verbo com ing. Costumava, used to, sem nada antes, apenas o sujeito, obviamente, e o verbo sem ing. E nós temos outra maneira de falar a palavra costumava, que é o would. Esse would pode ser usado para verbos que começam e acabam. Não coisas como eu estudava por 5 anos, morava por 3 meses, mas ia para casa do João tomar sorvete. Aí sim. Além disso, quando eu quero falar o verbo costumava e quero que a pessoa saiba que eu não faço mais a coisa, essa mensagem é mais bem transmitida com a palavra used to. E se você quiser usar a palavra would para expressar um passado rotineiro, existe a chance que pessoas confundam ele com o andaria, faria, se eu tivesse mais tempo, tivesse dinheiro. Uma maneira de garantir que isso não aconteça é começar a sua frase com um tempo no passado para que a pessoa saiba do que se trata. Quando eu fazia vídeos lá, eu errava menos, sei lá. When I recorded videos in the other studio, I would make less mistakes. Agora vocês sabem que o would quer dizer um passado constante, graças à primeira frase que eu falei sobre um tempo da minha vida que passou. Só isso, senhores. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Espero que vocês gostem. Deem um like, compartilhem ele, coloquem nas suas páginas no Facebook, façam tudo o que ótimos escritores de YouTube fazem. Comentem aqui embaixo se quiserem ver outros temas, tá? E acessem mrmaia.com.br para ver o nosso site que tem o nosso livro interativo com todas as regras de gramática que vocês precisam saber. Thank you. I'm Mr. Maia. Behind the camera is Mr. Borba. Peace. Stay strong.